música. Dá-me um pouco de magia, de perfume, fantasia e também de sedução. Quero sentir nas asas do infinito minha imaginação. Eu e meu amigo meu, sedentos de hoje em desvario, contaremos em sonho os 5 bailes da história do Rio. Quando a cidade completava 20 anos de existência, nosso povo dançou. Em seguida era promovida a capital de festejo. Iluminado estava o salão na noite da coroação. Ali, no esplendor da alegria, a burguesia fez sua aclamação, vibrando de emoção. O luxo e a riqueza imperou com imponência, e a beleza fez presença, contemporando a independência. Alegria minha taça, oh euforia, briguei aquela linda moça, já no amanhecer do dia, da suntuosidade acenava e alegremente sorria. Algo acontecia, era o fim da amor na vida. Algo acontecia, era o fim da amor na vida. Muito boa noite, senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso roteiro. Hoje nós iremos passear nada mais nada menos do que pelas ruas de Santa Cruz. Então seja bem-vindo, traga o seu tênis, seu calçado confortável, uma roupa bem leve, traga também um lanchinho, porque a caminhada há de ser espaçada, né? Dentro do nosso tempo, mas vai chegando aqui. Vai chegando também, vai deixando o seu like, vai compartilhando, vai dando o seu boa noite, porque a gente só está começando, né, esse nosso roteiro de hoje. E é claro que seria impossível, né, num roteiro de uma hora e pouquinho, a gente conseguir falar de todos os aspectos que envolvem Santa Cruz. Mas a gente vai trazer aqui um pedacinho muito interessante. Então, vou chamar agora aqui o meu parceiro de viagens, vou chamar aqui o Luiz para poder dar o nosso salve. Boa noite, Luiz! Oi, pessoal, boa noite, Lúcio. Mais um grande dia aí para a gente contar um pouco da história da nossa cidade, do nosso país e do glorioso bairro de Santa Cruz.
É isso aí. Boa noite para Ana Paula Moutinho, Ana Cláudia Neto, boa noite para Maíra, grande Charles Veiga, boa noite. Célia Dias, boa noite. Amanda Paula, diretamente de Bangu, terra maravilhosa, mandando boa noite aqui. Heloísa Garcia, boa noite. Tânia Ávila, oi, Tânia. Harold Acefero Júnior. Aqui, boa tarde, desde o Panamá. Panamá, alô, galera do Panamá, forte abraço para vocês, venham nos visitar muito em breve. Elis Garcia também, Alice Oliveira, Mariana Paz, Euseli, que saudade, Zeli, boa noite. Mariana Paz aqui também presente, todo mundo presente aqui chegando, os amigos estão chegando para o nosso roteiro de hoje. Então, já podemos começar a fazer a nossa introdução, né, Luiz? Como vocês podem ver no Camurim hoje... Vamos lá, que hoje tem muito... Como vocês podem perceber, algum galho deve estar caído lá no Camurim, porque a internet do Luiz está terrível, né? Mas vamos orar pelo Luiz aqui para pedir para que todas as almas penadas que vagam por Santa Cruz possam ajudar a internet do Luiz a funcionar, não é mesmo? Então, vamos lá! Subindo aqui o nosso slide de hoje... E vamos começar aqui, antes de mais nada, lembrando Opa, peraí, passei aqui, ó. Uma grande maneira de você poder ajudar uma obra social maravilhosa que está encaminhando e dando todo o suporte médico, fisioterapia, fonoaudiologia para 200 crianças com deficiência, né? Fora a casa-lar também que tem. Então, se você de alguma forma puder ajudar a obra social Dona Meca, você pode aí tem aí os contatos, telefone de contato, tem o QR Code, tem tudo aí para você poder participar e poder ajudar a Dona Meca, que é muito importante, uma obra social aqui na Taquara. Inclusive, vale lembrar que eu esqueci de trazer a divulgação, mas vai aqui o aviso, que agora, nesse sábado, às 18 horas, o grupo Caipirando vai fazer uma live com os fundos revertidos para a obra social Dona Meca. Então, a partir das 16 horas, vocês podem assistir a live e quem puder, de alguma forma, ajudar aí a galera lá da obra social Dona Meca vai ter essa live. Vocês podem perceber que o Luiz resolveu pagou a internet hoje, e aí agora voltou a funcionar a internet com mais qualidade. Vamos voltar para o slide aqui também. Tô no 4G hoje, hein? Tá no 4G aí, exatamente. Ó, tá tão bom que dá até pra ver que tá começando a faltar aí cabelo na parte da frente. Não tem problema não vou falar pra ninguém não. O Wi-Fi tá falhando. Então, olha só, vamos começar com a matéria aqui, falando um pouquinho sobre Santa Cruz e depois a gente conversa mais. Vamos lá. Está na hora da gente passear pro balanço geral. O rio continua lindo, vai te levar para Santa Cruz. É isso aí. A gente vai para Santa Cruz conhecer a fazenda, que foi o Palácio de Veraneio da família imperial. É interessante demais e tem muita gente que não conhece. Esse lugar tem tudo a ver com a história da cidade e faz parte do maior museu a céu aberto do Rio de Janeiro. Peraí. O bairro que cresceu junto com o Rio de Janeiro. São mais de 450 anos de história. A família imperial passava os verões aqui. E hoje todo esse espaço faz parte do Ecomuseu, com 125 quilômetros quadrados. Nós vamos até Santa Cruz, na Zona Oeste. Na área que pertence ao Ecomuseu, fica o Batalhão Escola de Engenharia, que funciona dentro da Fazenda Santa Cruz. No século XVI, o local era administrado pelos jesuítas, que ajudaram no desenvolvimento dessa região. Estima-se aproximadamente que essa fazenda, a Fazenda de Santa Cruz, as terras dos jesuítas nessa área, ia aqui de Santa Cruz até Volta Redonda, passando por Itaguaí, Mendes, Vassouras. A origem do nome do bairro se deu exatamente por causa dessa cruz, que era uma espécie de ponto de referência para as pessoas naquela época. A viagem até Santa Cruz era uma longa viagem, né? Então todos esperavam chegar até a Santa Cruz, né? E finalmente chegaram.
Um dos pontos mais curiosos de Santa Cruz é a Ponte dos Jesuítas, que no século XVIII também funcionava como uma represa. Esse, sem dúvida, é um grande exemplar da engenharia hidráulica daquele tempo. Ela era muito importante porque ela era uma ponte com porta. Então, ela recebia a água do rio Guandu e assim, quando vinham as cheias, eles conseguiam fechar a comporta e isso não inundava as terras dos jesuítas. Mas foi com a chegada da família real portuguesa que a fazenda ganhou o status de palácio de veraneio. Dom João VI recebia nobres, políticos e comerciantes importantes para a cerimônia do beijamão. A fazenda de Santa Cruz, por muitas vezes, ela foi a sede do Império Ultramarino Português, dada a importância desse ambiente. Foi também na antiga fazenda que Dom Pedro I passou grande parte da adolescência. Não se sabe ao certo o local exato onde ficavam as suítes da família imperial na antiga fazenda, mas há especulações de que aqui onde hoje funciona o posto de comando do batalhão ficava o quarto do príncipe regente, ou seja, muito provavelmente foi aqui nessa sala que Dom Pedro I passou sua lua de mel com a princesa Leopoldina, que só foi consumada 5 meses depois do casamento, que foi à distância, por meio de uma procuração. A Fazenda Santa Cruz acompanhou as gerações da família imperial no Brasil. Dom Pedro II foi retratado na obra do pintor belga Benjamin Mary. Com a proclamação da República, todo o patrimônio da família real passou para o Estado brasileiro. E este prédio passou para o Ministério da Guerra e sob a administração do Exército. Inicialmente, isso aqui foi um quartel de artilharia. Era um regimento de artilharia a cavalo. Os militares que passaram pelo batalhão de engenharia marcaram presença na Segunda Guerra Mundial. Uma história que a gente pode acompanhar na visita ao museu. Aqui nós temos a vestimenta que foi utilizado pela FEB lá nos campos da Itália. Quem visita o Ecomuseu pode conhecer um pouco mais do treinamento, da rotina e das ações dos militares brasileiros no Brasil e no exterior. Esse aqui é o equipamento que nossos militares utilizam nas missões de desminagem, principalmente na América Central. Nós temos algumas amostras de minas retiradas dessas missões de desminagem. Perto dali, um lindo palacete em estilo neoclássico chama a atenção. Inaugurado em 1881, com a presença do imperador Pedro II, para funcionar como sede administrativa do matadouro público da época. Aqui funcionava a sede principal do matadouro, que fornecia carne para toda essa região altamente povoada. Depois virou Escola Santa Isabel e, posteriormente, Escola Princesa Isabel, que tem ainda funcionamento aqui ao lado. Assim é Santa Cruz, um lugar importante para a nossa história. Um cenário que encantou os nobres portugueses e hoje faz parte do patrimônio do Rio de Janeiro. Bonito esse rapaz que apareceu nesse vídeo. Eu não sei porque, não é o Tino Júnior que eu tô falando, não, mas um rapaz bonito que apareceu aí nesse vídeo, rapaz. Coisa linda, coisa linda. Ó, queria avisar que, é claro, a gente tem aí a matéria que foi veiculada, né, na TV Record, e existem algumas informações aí que a gente discorda um pouco, mas que dá pra gente ter uma boa introdução do nosso roteiro de hoje aí através dessas imagens belíssimas que com certeza foram trazidas. Então, depois aí dessa primeira parte... Opa, beleza. Vamos então fazer a nossa viagem do nosso foguetinho. Vamos nós até o bairro de Santa Cruz. Vamos lá. Estamos chegando. Nosso planetinha azul e ali temos ali a importante estrada de ferro e os pontos onde iniciaremos o nosso roteiro. Aí temos o mapa administrativo da cidade do Rio de Janeiro, né? Mapa de divisão administrativa e aquele grande bairro ali onde os pezinhos vermelhos estão pisando é o bairro de Santa Cruz, que é o bairro que a gente vai visitar hoje. Então, aqui a gente tem mais ou menos um visual de como vai ser o nosso roteiro, né? São 13 pontos aproximadamente para a gente poder fazer esse nosso bate-papo. Então, vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto, Luiz, é a estação de Santa
Crudas. Chegamos. Nossa, aqui foi longe, hein, Lúcio? Saímos da nossa querida Jacarepaguá para ir até o extremo oeste da cidade de Rio de Janeiro, chegando aí no bairro de Santa Cruz. Para começar um pouco a falar do bairro de Santa Cruz, a gente poderia remontar diversos tempos, desde os sambaqueiros, passando pelos povos indígenas, mas a gente vai começar por um ponto que é o que a gente mais utiliza hoje para tentar entender a formação do espaço brasileiro, né, a formação da nossa cidade, nossos bairros, que é a conquista da cidade a partir dos portugueses em 1565. E essa região toda, que aglomera toda essa área de Santa Cruz, Campo Grande, pegando parte de Bangu também, ela foi doada como uma enorme sesmaria para o senhor Cristóvão Monteiro, em 1567, 2 anos após a conquista da cidade, que vai começar, então, as primeiras construções, né, desses famosos engenhos, que eram as fazendas de produção de açúcar que a gente tinha, que a gente já vem falando aí em várias dessas nossas lives que a gente fez por aqui. E até que essas terras vão chegar nas mãos da sua esposa, após a morte do seu Cristóvão, a Marquesa Ferreira, e quando essa vem a falecer, ela vai doar metade das terras para a Ordem dos Jesuítas, né, que era um movimento da Igreja Católica que surgiu na Contra-Reforma, contra o avanço do protestantismo, e ajudar a Igreja Católica a manter mais fiéis, e eles foram espalhados aí pelo mundo inteiro, principalmente nas colônias portuguesas, e aqui no Rio de Janeiro não poderia faltar, então, a presença dos jesuítas, né? Assim como todo o território que estava de posse sobre Portugal. E nessas regiões, os jesuítas vão desenvolver a maior fazenda da capitania do Rio de Janeiro. Como o Lúcio citou aí na entrevista, ela tinha terras que vinha desde aí de Santa Cruz, passando por Itaguaí, Seropédica, Nova Iguaçu, subindo ali para Cambi, Mendes, Paulo de Fronten, até chegar em Vassouras e Volta Redonda. E vocês imaginem o tamanho dessa propriedade, né, e como que era administrar isso. E para você ter uma grande área produtiva como essa, os jesuítas eles tinham que ter muitas pessoas trabalhando, né? E essas pessoas eram os povos escravizados que estavam aqui na região, primeiramente os indígenas, e após a chegada dos povos sequestrados da África, os africanos também vão ser escravizados nessas fazendas, e estima-se que a fazenda de Santa Cruz ela teve mais de 2.000 escravos. Então, você imagina a força de trabalho e a grande produção, que se especializou não só no açúcar, mas como também em produção de gado, produção de cereais, gêneros alimentícios, que ajudavam a abastecer toda essa fazenda e também para a importação e ajudar a enriquecer a ordem de jesuítas, aí, que foi uma das mais poderosas do período colonial. E os jesuítas vão manter a administração da fazenda por alguns séculos, até que a gente chega aí em meados do século XVIII, quando está mudando o cenário social na Europa, em que a gente está tendo o avanço aí do iluminismo, e as ideias iluministas elas chegam em Portugal, e aí o senhor Marquês de Pombal, lá em Portugal, o super-ministro do rei Dom José, se não me falha a memória agora o nome do rei, ele vai estabelecer uma série de reformas que vai mudar totalmente o panorama de controle do território da colônia aqui no Brasil. Ele vai instituir, por exemplo, altas taxas de impostos para os produtores auríferos aqui em Minas Gerais. Ele vai instituir a expulsão dos jesuítas de todo o território de posse de Portugal, por conta da contradição que eles traziam, no caso sobre a questão da educação, né? A reforma pombalina ela vai trazer muito isso, de que os jesuítas eles eram um atraso para o avanço econômico e social de Portugal, então precisava se modernizar isso, né? Então os jesuítas vão ser expulsos, a fazenda dos jesuítas ela vai então de posse do Império de Portugal, que vai passar a administrar essa fazenda durante a segunda metade do século XVIII, até que a gente vai ter mais para frente a chegada aí da família real, que vem transferida de Portugal para o Brasil. A gente fala de fuga, né? Mas o contexto dessa mudança ela está muito numa estratégia política de Dom João do que numa fuga amedrontada, como é muito circulada em muitos estudos e alguns livros, né? A gente trata sempre o Dom João de forma caricata, como um monarca engraçado, né? O pessoal brinca com a questão
de estar sempre andando com comida nos bolsos e tudo mais. Mas, na verdade, ele usou uma estratégia muito boa, que ele negociou tanto com os franceses quanto com os ingleses, porque eram as nações que estavam despontando econômica e politicamente na Europa aí no século XVIII. E aí ele, utilizando a estratégia, ele enganou os dois até onde deu. Quando ele viu que não dava nem para um nem para outro, ele resolve pegar suas malinhas, vamos ali pro Brasil, vamos curtir um pouquinho aí do calor e vamos ver o que acontece aí com o Napoleão aí, deixa ele nervoso aí, e Napoleão fica caçando Dom João vem para o Brasil, né, que dizem como uma fuga, mas na verdade foi uma transferência da família real aqui, que vai passar a administrar todas essas terras que a gente vai ter aí, que a gente vai falar mais para frente. Tem um cara aí que a gente pode falar que usou mais ou menos bem próximo a estratégia de Dom João, né? O tal de Getúlio Vargas, que ficou ali, né, flertando com Mussolini e tudo mais. Não, peraí, vou ficar contigo, não vou ficar contigo. E aí, quando não tinha mais, quando tinha uma esquadra dos Estados Unidos na costa brasileira, ele falou, não, é claro que eu vou ficar com os Estados Unidos, que é isso, rapaz, vou ficar com os aliados, vou ficar com o pessoal do eixo, nada, né? Então, quer dizer, essa estratégia aí é velha, mas sem dúvida nenhuma, Dom João VI foi um cara muito inteligente e estrategista em muitos pontos, mas que foi uma fuga, foi. Vamos que vamos. Então vamos lá. Vamos seguindo para o nosso próximo ponto, que agora nós vamos ver um negocinho aqui que é antigo, 1900, e o Luiz ainda estava magrinho nessa época, vamos ver. Construída em 1752, a Ponte Guandu, hoje conhecida como Ponte dos Jesuítas, é uma das mais importantes obras do período colonial do Brasil. A sua estrutura funcionava como ponte com porta, utilizada para regular as águas do rio Guandu, que hoje já não passam mais por ali. Então, gente, muitos nos perguntam por que existe o projeto Pé de Moleque, por que a gente continua tocando esse projeto, por que ele surgiu e por que ele continua existindo. Justamente para a gente conseguir resgatar a nossa história, manter viva as nossas raízes, né? Coisa que cada vez mais abandonada. Todos os monumentos da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que não fazem parte do complexo midiático, estão como nessas condições aqui. A gente está aqui na Ponte dos Jesuítas, em Santa Cruz, um marco histórico importantíssimo para a cidade do Rio de Janeiro e até mesmo do país, e a gente pode observar o completo abandono, né? Museus em áreas de Zona Oeste que fecham os finais de semana, que não tem uma estrutura para poder atender ao seu público. Isso é um completo desleixo com essa área, com essa parte da nossa história. E é por isso que existe a Pé de Moleque. Enquanto tivermos força, vamos manter essa luta, como tem tantos outros fortes lutadores pela história do Rio de Janeiro. Então, com certeza, a ideia é manter isso vivo para sempre. E passar a palavra para o Luiz para ele passar as considerações dele sobre esse lastimável cenário. Olá pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui na Ponte dos Jesuítas, como o Lúcio falou anteriormente, né, observando esse total descaso com a história do Rio de Janeiro e com a história do Brasil. A Ponte dos Jesuítas é um marco muito importante na construção civil da história do país, e hoje ela encontra esse estado lastimável aqui, e como o Lúcio ressaltou anteriormente, né, o nosso projeto Pé de Moleque tenta resgatar essas memórias que estão sendo esquecidas, né, principalmente fora daquele espaço que é vendido pela mídia e pelos grandes eventos, e a questão é que esses espaços são super importantes e estão assim totalmente abandonados, totalmente largados, e a gente tenta conscientizar a população desses bairros, conscientizar a população da nossa cidade que é possível e é preciso preservar esses lugares para manter viva a nossa história, pois o povo que não conhece a sua história, ele realmente tem um futuro muito triste pela frente. Então, gente, ali atrás de mim, aquela parte branca ali, é o totem de informações turísticas. Vocês podem perceber que eu não consigo nem chegar próximo. E, além disso, todas as informações já foram apagadas e perdidas. Isso aí é o retrato
perfeito de como a gente trata a nossa história, todos aqueles que construíram esse caminho que nós seguimos até aqui. Em sua arquitetura no estilo barroco, destaca-se na parte central um bloco de mármore onde é possível observar um brasão com o símbolo da Companhia de Jesus, IHS, além de uma inscrição em latim com a seguinte tradução: flexiona o joelho sob tão grande nome, flexiona, ó viajante. Aqui também, ao fluir, flexionam todas as águas. É isso aí, galera. Se você não veio ainda com a gente, não perca essa oportunidade. Acesse nosso site www.pdmroteiros.com ou nossa página no Facebook, facebook.com/pdmroteiros. É a oportunidade de você estar com a gente, trocar informação e fazer esses nossos roteiros, conhecendo um pouquinho mais sobre os bairros da cidade do Rio de Janeiro. É isso? Isso então, aí, galera. Vem com a gente. Vem com a Pé de Moleque. Ô Luiz, você sabe o que mudou de lá para cá? Rapaz! A única coisa que mudou fomos nós que ficamos velhos. A ponte continua abandonada do mesmo jeito. De vez em quando eles vão lá, cortam a grama, cortam a graminha e tal. Mas, no geral, aquilo continua mesmo. Olha, eu engordei, a barba cresceu, fiquei mais velho. Luiz, eu não vou nem falar que infelizmente, né, as pessoas aqui, elas falam aqui, ó, Luiz novinho, ó. Luiz novinho naquela época, né? Tô que nem vinho, rapaz, cada vez melhor. É, como diz o Magnus aqui, olha só, Luiz antes da pandemia. Olha só, Luiz com bigodinho como? Na régua. A nossa querida Euseli aqui também falou, ó, lembrou uma coisa muito boa, quando eu dava aula na graduação em Geografia, levei os alunos para poder conhecerem o CTG, o Centro de Tradições Gaúchas, que fica em Santa Cruz, né, no final da Avenida Brasil. O Centro de Tradições Gaúchas é um lugar maravilhoso para se conhecer, e todo segundo domingo do mês, eles, fora da pandemia, eles fazem uma costelada maravilhosa, costela na brasa, na vala, no chão, é uma coisa de louco. E aí a gente foi lá, encheu a pança de comer costela e depois fomos visitar a Ponte dos Jesuítas. Foi, sem dúvida nenhuma, uma lembrança muito boa. Mas como vocês puderam perceber, um leigo chega lá e ele não tem nada que ele possa fazer, porque o totem ele é completamente apagado, não tem nenhuma informação ali naquele espaço sobre o que é aquela ponte, qual a importância e como aquilo ali é uma obra de engenharia absurdamente avançada para o período que ela foi construída, né, Luiz? Não, sim, com certeza. A ponte ela merecia um centro de memória ali perto, né, para falar um pouco sobre as histórias das grandes obras do nosso país, e ela foi uma das primeiras, né? Tipo, você imagina naquele período construir uma estrutura para evitar alagamentos das terras e perder a produção, tanto para abastecer também o gado, que era muito grande também na fazenda de Santa Cruz. Você precisava de uma quantidade de água gigantesca para abastecer toda essa população de gado que ali existia. Então ela tem uma importância histórica fundamental aí, que infelizmente está lá largada, não tem nada em volta, aquela plaquinha, eu nem sei se já trocaram ela ou não, mas merecia um cuidado maior e um espaço maior para a gente trabalhar um pouco mais esses conceitos aí. A estupidez ela é tão grande, mas tão grande, que em Santa Cruz, como vocês vão perceber ao longo do roteiro, poderia se criar uma empresa pública de gestão, de organização do turismo de Santa Cruz, que pudesse gerir esses espaços e organizar esses espaços ao turismo, que esses espaços fossem aprazíveis ao turismo, porque é horrível. Hoje em dia, o acesso é péssimo, as informações são muito truncadas. Você podia fomentar a cultura e fomentar a economia de Santa Cruz a partir desses pontos, a partir desse grande espaço maravilhoso que existe, mas infelizmente vai se abandonando, vai se deixando de lado, vai se deteriorando cada vez mais, né? Mas aí fica aí a nossa indignação, porque até o momento, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, eu não vi nenhum candidato a vereador, a prefeito, que tocasse nesses pontos efetivamente com uma determinada firmeza e segurança no que estava falando, né?
Olha, não acredito, Mariana, ela é de Santa Cruz e nunca foi no CTG. Rapaz, você precisa ir. CTG é o CTG Desgarrados Del Pago. Joga no Google aí que vocês vão encontrar. E aí, assim que acabar a pandemia, vocês vão lá comer uma da costela e me chama. Costela maravilhosa lá do CTG. Mais uma vez eu faço alguma propaganda de comida aqui neste canal durante esse roteiro e não estou recebendo patrocínio, mas aceito. Quero só deixar claro que aceito, tá bom? Vamos lá! Chegamos então ao segundo ponto, a Real Fazenda de Santa Cruz, a sede aí, né, Vila Grande Cabrita, ali onde estamos ali, nós à frente ali do quartel, ali em frente à cruz, carregando a nossa cruz, né, Luiz? Aí onde ficava a cruz original que dá nome ao bairro, né, a original se perdeu com o tempo e tem essa aí que é uma réplica da cruz que existia na terra de Santa Cruz aí. E como a gente veio falando, a fazenda que foi construída pelos jesuítas, ela tinha um pouco mais parecida com a fachada de baixo, né, que foi reformada depois para receber, então, a família real, porque quando Dom João VI chega com toda a sua corte aqui no Rio de Janeiro, ele já não se dava bem muito com Carlota Joaquina, né, Lúcio? Então, há aquela separação. Ele chega no Rio de Janeiro, Carlota Joaquina vai morar em Botafogo e ele vai morar numa casa que recebeu ali na Quinta da Boa Vista, que onde funcionava aí o Museu Nacional. E os dois não se bicavam muito. Então, quanto menos tempo Dom João VI passasse no centro do Rio para se esbarrar com Carlota Joaquina, era melhor. E quando ele descobre, então, a fazenda dos jesuítas, ele se encanta pelo lugar. Tem vários relatos de viajantes europeus que vinham, que falam um pouco sobre isso, né, sobre o amor que o Dom João VI tinha por essa região. Ele adorava ir para lá caçar, passava as altas temporadas em Santa Cruz, e de lá ele comandava todo o Império Ultramarino Português, e aí ela foi a sede desse grande império durante muito tempo. E foi nessa prédio, né, que também cresceu o Dom Pedro I, né, filho de Dom João VI com Carlota Joaquina. Ele passou grande parte da sua infância e adolescência aí em Santa Cruz, e ele era outra pessoa também que adorava essa região. E depois, após ele se tornar o imperador do Brasil, a Fazenda Real de Santa Cruz torna-se, então, a Fazenda Imperial de Santa Cruz, né? E é nessa fazenda em que ele vai ter os grandes encontros com uma das suas amantes mais famosas, que era a Domitila de Castro, a senhora Marquesa de Santos, também, né? Que era um ponto afastado do centro, afastado daquele burburinho, né? E ele também passava altas temporadas aí na Fazenda Imperial de Santa Cruz, que também vai ser frequentada por Dom Pedro II. Porém, os sequentes surtos de febre amarela na cidade do Rio de Janeiro vai fazer com que ele busque um novo lugar para construir um palácio de veraneio, e ele vai escolher, então, aquela região que vai se chamar depois, mais tarde, de Petrópolis, para receber, então, a nova sede, e a Fazenda Imperial vai perdendo um pouco da sua importância ao longo do tempo, né? Até que, quando é proclamada a República, já em 1889, a Fazenda Imperial vai se tornar, então, a Fazenda Nacional, né, sob a administração da República, e ela vai passar por um período de ostracismo até chegar no período Vargas, quando então ela, como a gente foi informado naquela reportagem, é instituído um batalhão de guerra em homenagem a um ex-combatente da Guerra do Paraguai, o tenente-coronel Villagrán Cabrita, e ela hoje está aí preservada e recebe esse nome, e é uma base aí do Exército Nacional. É isso aí, muito bem. Até interessante, pessoal, eu estava lendo algumas pesquisas ultimamente que falam justamente sobre o Pedrinho, né? Pedrinho é porque assim a gente tem uma intimidade maior com ele, né? Então a gente se trata assim, né? Lulu para cá e Pedrinho para lá. É assim que funciona a coisa aqui da nossa relação. E o que acontece? Muitas pessoas elas têm e aqui não vai nenhuma justificativa para a falta de fidelidade de Dom Pedro, mas assim muitas pessoas acham que Dom Pedro era simplesmente um cara infiel, extremamente infiel. Mas hoje em dia os pesquisadores eles já têm apontado para questões psicológicas relacionadas à doença que eu esqueci o nome agora, mas que
uma ninfomania masculina, né? O homem ele é tomado de uma doença que ele se envolve nessas questões e ele não consegue ter saciedade sexual, então ele está sempre em busca de sexo, mas nunca consegue ter a saciedade. Então, alguns apontam que Dom Pedro poderia ter esse tipo de disfunção e por isso ter essa característica assim tão exacerbada para a época, né? Então, exacerbada para a época porque era descarado, né? Mas todo mundo já fazia safadeza desde sempre, né? A Mariana falou que, olha, quem mora em Santa Cruz carrega cruz mesmo, principalmente se trabalha no centro do Rio, realmente, né? É puxada. Longe aí, Mari. Opa! Já a Mayara fez uma proposta aqui que eu não posso negar. Encontro da PDM lá no CTG, lá no Centro de Tradições Gaúchas, lá em Santa Cruz, hein? Tá combinado, tá marcado. E aqui a Deca, que também desempenha um trabalho pela Zona Oeste muito interessante, ela falou aqui sobre a Agenda Santa Cruz. A Agenda Santa Cruz 2030, né, ela é uma iniciativa da Casa Fluminense e que vem tentando construir de forma colaborativa iniciativas para essa região, né, o que é muito, muito, muito importante, sim, e eu acho que essas iniciativas elas são necessárias, elas não podem parar aí. É preciso que o poder público ele também coloque, se posicione nessa estrutura, né? Lúcio? O Casa Fluminense que nosso companheiro da geografia, o Henrique Silveira, tá lá, né? Henrique da FEBEF, lá, grande Henrique. Se um dia essa live chegar a você, parabéns pelo seu trabalho, é maravilhoso, eu adoro acompanhar aqui vocês. É isso aí, com certeza. Rapaziada da geografia tá em todos os cantinhos aí, né? O Magno falou aí, ó, coitadinho do Pedrinho, né? A situação dele era complicada mesmo. Bem complicada a situação de Pedrinho naquela época, né? E dizem que ele também tinha um amor muito grande pela Leopoldina, né? Apesar de também dizerem que ele foi o responsável pela morte dela, pelo aborto, pela ter gerado uma agressão a ela, mas dizem, né? Dizem. E não é mentira e é verdade ao mesmo tempo. A Ana Paula falou que mesmo sem comer carne, ela vai lá no CTG, não tem problema, tem uns complementos deliciosos lá, tem uma boa uva, né? Tem uns sucos de uvas legais, alguns até fermentados que valem muito a pena, né? E eu sempre falo errado, é verdade. Maíra, meu nome não é Maiara, é Maíra, é que eu fico pensando em dupla sertaneja, é uma loucura isso. Vamos seguir aqui, Luiz, vamos seguindo então o nosso roteiro. Vamos lá, para o próximo ponto. Terceiro ponto, olha só. O busto do senador Camará, que fica ali do ladinho da estação de Santa Cruz. Quem foi o senador Camará? Então, Lúcio, com a instituição da República, a gente vai ter diversos personagens daquele período da República Velha, principalmente, de figuras importantes que moravam nessa região de Santa Cruz, né? Entre eles o senhor Otacílio Camará, aí, que se tornou senador. Ele tinha nessa região ali a sua área de atuação política e tinha uma rincha também bem interessante com o senador Vasconcelos, né? E curiosamente os dois hoje são bairros divididos ali para o Santíssimo, né? Senador Vasconcelos primeiro, Santíssimo, depois senador Camará. Quer dizer, antes, né? Senador Camará primeiro, para quem vem de Bangu. E ele foi um desses políticos famosos que habitavam em região de Santa Cruz e que está homenageado aí com esse busto que foi colocado em nome dele aí, para você ver que essa região ela ainda manteve a sua presença política ativa na história do país, porque grandes personagens aí do período republicano, principalmente do Senado, ficavam nessa região aí. A gente falou do senador Vasconcelos, do senador Camará, a gente vai falar de mais um senador que existia mais à frente, mas vocês perceberem que Santa Cruz, mesmo após a proclamação da República, ela ainda mantém nesse período aí uma certa importância política para o país. Com certeza, grande opulência tinha esta região, né? Então vamos lá, seguindo aqui para o próximo pontão, vamos atravessar então, Luiz, lá para o outro lado, é isso? Vamos atravessar de novo a estação. Vamos atravessar e olha só! Garotinho que gosta de voar, garotinho voador.
um dos maiores nomes da ciência mundial. Sim, da ciência mundial. Se você acha que o primeiro a fazer voar uma máquina voadora foram os irmãos White, sai daqui, desconecta desse canal, vai para outro lugar que você não sabe de porcaria nenhuma. O primeiro cara foi esse daqui, ó. Esse aqui, ó, vou botar aqui na tela para você, ó. Olha o sorriso para ele aqui, ó. Alberto Santos Dumont. Um gênio, o cara que, através de outras grandes ideias, como, por exemplo, a solicitação, a criação, né, pelo senhor Cartier, através de ideia de Santos Dumont, do relógio de pulso para homens. Relógio de pulso era uma coisa para mulheres, né? Mas o Santos Dumont consegue revolucionar a criação do relógio de pulso masculino, porque ele ficava lá na sua oficina e ele queria ver o horário, mas ele não conseguia tirar o relógio do bolso enquanto ele estava lá segurando as peças, né? Então ele precisava ter a facilidade de ver. Então o relógio de pulso hoje que os homens ficam ostentando aí na rua é esse cara aí, ó. O cara baixinho, magrinho, que usava a gola alta para parecer que ele era mais alto, mais esguio, né? Esse cara aí é o cara brasileiro, criador de ciência, né? E que precisou ir para fora do Brasil para poder praticar a ciência, porque aqui no Brasil não encontrou muito lastro para os seus devaneios científicos. Fala, Luiz. Não, é verdade, porque ele também ele tá aí no bairro de Santa Cruz também tem um motivo muito importante, né? Ele participou da comissão científica que fez uma série de estudos aí em 1916 para estabelecer então um hangar de aporte dos famosos dirigíveis, né? Os Zeppelins, né? E aí ele escolhe Santa Cruz, né? Essa comissão escolhe Santa Cruz, liderada por Santos Dumont, por ser uma área sem muitas serras no entorno, né? Distantes, a qualidade, a característica dos ventos também ajudavam a atracar esses grandes dirigíveis, a presença da linha férrea, né, que chegou até Santa Cruz. Então, vários aí motivos que fizeram com que Santos Dumont escolhesse Santa Cruz para receber o hangar do Zeppelin, que vamos ver se a gente dá uma olhadinha nele no final do roteiro, mas ele escolhe Santa Cruz aí para receber esse hangar e ganhou essa homenagem aí no bairro de Santa Cruz com esse busto aí, para contar a história. Parece um busto solto no meio do nada, assim, né, em Santa Cruz. O que tem um busto de Santos Dumont em Santa Cruz, né? Tá aí a importância de Santos Dumont para o bairro, né? E o Lúcio já falou um pouco mais da inegável importância dele para a ciência no mundo. Com certeza. Infelizmente, o busto que deveria estar ali para poder memorar esses acontecimentos, ele não consegue memorar porque ele não tem contextualização nenhuma. Não existe a contextualização do que aconteceu para que aquele busto exista ali, né? Então é só mais um busto, né? Mas a gente precisa efetivamente falar dos cientistas brasileiros, criar a identificação dos cientistas brasileiros na nossa juventude, né? Entender que aqui a gente produz ciência de altíssima qualidade. A gente tem Santos Dumont, a gente tem Oswaldo Cruz, a gente tem Carlos Chagas, né? A gente tem tantos e tantos cientistas brasileiros de altíssimo padrão e nível, e a gente não pode esquecer absolutamente isso. Existe uma série maravilhosa, produzida pelo HBO, olha só, o HBO que produzida pelo HBO, chamado Dumont, que conta parte da história, conta o dia que, por exemplo, o Santos Dumont caiu com o seu Mais Leve que o Ar, né, que eram os que eram feitos de balão, antes de produzir o 14 bis. O Mais Leve que o Ar, ele caiu no quintal de uma outra brasileira, que era conhecida como Princesa Isabel por aqui. Então eles têm uma relação, eles conversam, eles trocam essas ideias, né? Princesa Isabel, que depois sai daqui para o exílio, tinha saído daqui e tinha se exilado na França. Então eles vão ter esse contato, né? Então são momentos interessantíssimos e que vale muito a gente poder entender um pouquinho mais desse gênio e como as obras maravilhosas desse gênio foram utilizados para fazer a guerra, para fazer a morte, para trazer a desgraça, né? Assim como Einstein e tantos outros. Então, vamos lá. Continuando aqui, depois do nosso amigo Dumont, vamos pegar aqui o nosso Mais Leve que o Ar e vamos voar para o nosso quinto ponto. Valeu, Dumont. Até outra hora. Chegamos ao quinto ponto, lá no
Cesário de Melo, no Cesário de Melo, exatamente, no próximo ponto que a gente teve um erro ali de digitação, né, que ficou do último roteiro, como a gente pode perceber aqui, que o Luiz deveria ter revisionado, mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. Eu deixei para ficar a curiosidade, Lúcio. Entendeu? Porque existe um casario antigo. Eu vou perdoar, porque eu não vou dizer para ninguém que ele estava na praia hoje, enquanto eu estava montando os slides, entendeu? E se ele negar, eu mostro a foto. Mas, então, acabou que ficou, entendeu? A coisa ali sendo errada na montagem dos slides. Mas tudo bem, a gente finge que não aconteceu, vocês fingem que não tem nada escrito ali, tá bom? Fala agora você, vai. Oh, meu Deus, tá, fica triste, não. O casario antigo ficou legal porque ia ficar um pouco da surpresa, mas já que você quebrou a surpresa, aí o busto de outro senador, foi muito tempo deputado, e depois virou senador também, aí o senhor Júlio Cesário de Mello, que também era o outro importante político dessa região que habitava aí, também tem um busto em homenagem a ele, aí, bem pertinho da estação do BRT ali, né? É isso. Bem ali pertinho da estação do BRT, como vocês podem ver, tá tudo certo, não tem nada de errado, ninguém nunca escreveu nada errado no nosso slide, tá tudo certo, sempre esteve, depois eu corto essa parte, finge que nada aconteceu. E aí, vamos lá. Seguindo então para o nosso sexto ponto. Vamos lá. Olha só, chegamos ao Marco 11. Rapaz, eu apesar de ter morado um tempo em Campo Grande, mas na minha adolescência eu tinha amigos que moravam em Santa Cruz e no Botija, em outras regiões ali daquela área, ali, Senador Camará. E as pessoas falavam para mim assim, pô, é lá perto do Marco 11. Eu ficava pensando, cara, que Marco 11? Como assim Marco 11? Tem um marco no meio da rua dizendo Marco 11? E realmente tinha. Era o Marco 11 que está aqui na imagem, como vocês podem perceber. De vez em quando ele sofre uma pichaçãozinha, uma destruiçãozinha, né? Muito lixo geralmente em volta, mas está lá, ele resistindo há bastante tempo. Verdade, né, Lúcio? Os marcos que a verdade isso aí seria um pouco do que seria o caminho dos jesuítas, né? Que era uma via que ligava a fazenda dos jesuítas ao centro da cidade. Com a vinda de Dom João VI para o Brasil e a escolha dele de Santa Cruz para ser o seu palácio de veraneio, ele também tinha uma questão relacionada ao que o rei poderia fazer na sede, então, do Império, né? Ele não poderia se afastar, no máximo, 12 léguas da sede principal do Império. E Santa Cruz está exatamente aí nesse ponto. Então, na estrada, no caminho dos jesuítas, que depois vai se chamar Caminho Imperial, né, vai ser instituída a instalação de diversos marcos para marcar a distância de uma légua. Né? E aí a gente tem 12 marcos construídos inicialmente, e hoje restaram somente alguns. Né? Tem o 6 e o 7 lá em Bangu, tem o 9 em Campo Grande, o 10 em Paciência, e o 11 aí em Santa Cruz, que ainda está de pé, marcando essa distância de uma légua, que dá mais ou menos uns 6,6 quilômetros, 7 quilômetros em torno aí a distância. E aí fica esse marco aí guardado na história e a importância dele para contar um pouco dessa disposição do rei dentro de um reino, né? Não poder se afastar a 12 léguas do centro. Muito bem. Seguimos então para o sétimo ponto, que é a casa da onde o Luiz herdou todo o seu dinheiro, a sua riqueza. Afinal de contas, ele se chama Luiz Paulo de Araújo e esta casa é conhecida como Solar dos Araújo. Fala aí, essa casa do seu avô, Luiz? Conta pra gente. Esse daí é um rapaz eu não sei se era exército, eu esqueci qual que é a força que ele participava, mas era um capitão Araújo, que era dono dessa residência aí. O meu avô era de patente baixa, era sargento, tá? Chegou a ser capitão não, mas ele data de 1895 e mostra um pouco dessa opulência das residências em Santa Cruz, aí na virada do século XIX para o século XX, né? E as suas filhas ficaram morando nessa casa durante o período, faziam muitas atividades filantrópicas, e ela está aí, marcada e cravada aí, e hoje, se não me engano, ela pertence à administração do shopping aí de Santa Cruz. Utiliza, não lembro se era isso, é outra, me fugiu aqui, desculpa se eu esqueci ou se eu estou falando besteira, mas está aí preservada, marcada aí na paisagem de Santa Cruz.
E hoje em dia, se eu não me engano, ela tá azul e funciona uma clínica dentro. Uma clínica dessas famosas agora, nessas clínicas de atendimento rápido e barato. Tem tempo que não Se eu Santa não me Cruz, hein? engano, né? Mas o que Ajuda é aí, gente. se tá azul, bota aí, tá azul, né? Virou a casa dos Smurfs. Agora, alguém saberia, alguém que está aí nos assistindo, alguém de vocês que está nos assistindo, sabe dizer por que é solar? Por que é solar? Será que seria solar porque pega muito sol? Será que é solar porque naquela época, 1800 e lá vai bolinha, eles já usavam captação solar para poder aquecer a água? Por que será que este se chamava solar? Isso é uma pergunta interessante, né? Uma pergunta que a gente não para pensar sobre isso. E a gente pode perceber uma coisa interessante nessa estrutura dessa casa, enquanto as pessoas estão respondendo, né? A gente pode perceber as aberturas que tem na parte de baixo da casa, que elas têm uma função importantíssima, que é a função de refrigeração da própria casa, né? Refrigeração desse ambiente. Então, o ar ele entra por debaixo da casa e com isso ele vai extraindo a umidade, vai resfriando esse espaço interno. E a casa fica um pouco mais acima do que o nível normal, né? Então, isso também já é toda uma estrutura pensada com tecnologia da época para poder tornar esse ambiente mais aprazível, mais ideal, mais adequado. A Mariana chutou aqui e falou que é porque pode pegar sol na laje. Olha só, que interessante. Será que era isso? Será que o pessoal lá ficava pegando aquele solzinho na laje, botava aquela aquelas fitas que o pessoal coloca aí, fita isolante, para poder ficar com aquela marquinha de biquíni especial, né? Poderia ser. Será que era isso? Será que Domitila já andou dando um rolê ali, botando aqui? Por isso que Dom Pedro ficava louco, porque Domitila andava com aquela marquinha de biquíni enlouquecida, né? Não é isso. Infelizmente não é isso. Na verdade, solar significa porque a casa era só moradia. Então, era solar. Então, as casas que a gente viu antigamente que falavam, isso é o solar de fulano de tal, solar de não sei o quê, é porque era só onde morava, só onde se morava, né? Aonde você tinha trabalho também, que eram onde você tinha as lojas embaixo e a casa em cima, era o chamado sobrado. Então, tinha o sobrado e o solar. Solar era onde você só morava, e o sobrado era onde você morava e trabalhava também. Então, aí, tá vendo só? Mais uma informação muito interessante para a gente poder anotar no nosso caderninho aí. Vamos lá, saindo do solar dos Araújos, casa da família do Luiz, vamos seguir para o próximo ponto, que é o ponto 8, que é a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, enorme, opulente, né? Mostra uma marca ali, um marco enorme e linda, né, também ali instalada em Santa Cruz. Mas não é a primeira, parece, né, Luiz? É verdade. Nesse ponto existia uma outra paróquia, né, Nossa Senhora da Conceição, que ficava um pouco mais à frente de onde foi construída essa. Essa é a segunda maior igreja, a segunda maior... Desculpa, fugiu a palavra aqui, mas a segunda maior igreja aí do Rio de Janeiro, só perde para a Catedral Metropolitana em tamanho e capacidade para fiéis, construída aí na segunda metade do século XX, por volta dos anos 50, 60, e marca aí a paisagem de Santa Cruz com essa opulência dessa nave gigantesca aí, né, Lúcio? É isso aí, enorme. E daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês a comparação entre a antiga e a nova. Então fica aí, não sai daí não, que a gente vai mostrar já para vocês todinhos, né? Então, em termos de templo religioso católico, tá aí o segundo maior, né, Luiz? Sim. Então, vamos lá. Olha só, gostei da boa ideia do Rodolfo. Se por acaso a pé de moleque não der certo, eu e o Luiz vamos montar uma dupla sertaneja. Muito bom, Lúcio. Solar e sobrado. Dá até uma dupla sertaneja aí, ó. Tá vendo só? Então, eu vou ser o Solar e o que sobrar é o Luiz. É obviamente que ele é menor do que eu, né? É o que sobrou. Então, vamos lá. Seguindo a caminhada. Chegamos ao nono ponto, e esse ponto não está só em Santa Cruz, ele está em Santa Cruz, mas está em outros pontos também, que é a famosíssima
quer dizer, não é famosa porque ninguém sabe, né? Porque a maioria das pessoas não sabe, mas é a famosíssima Fonte Wallace. Linda, opulenta, poderosa e não está em Santa Cruz por acaso. Exatamente. Aí marcando um pouco da importância de Santa Cruz aí durante o período republicano, o senhor Richard Wallace, um filantropo inglês, saiu doando fontes para várias cidades importantes do mundo. E essas fontes foram espalhadas aí. No Rio de Janeiro tem um exemplar ainda na Festa da Tijuca, tem esse exemplar aí em Santa Cruz, e foram escolhidos pontos específicos para a instalação dessas fontes. E ela marca um pouco aí para mostrar um pouco da importância de Santa Cruz por receber um presente de um filantropo inglês que está aí marcado, e era um chafariz, né, e bem bonito, assim, as cariátides são essas mulheres aí vestidas com trajes gregos, representava a bondade, a caridade, a simplicidade, e, se não me engano, a serenidade, a quarta, e ela está aí marcada no cenário da paisagem de Santa Cruz como um importante ponto de observação, hein? Importantíssimo ponto de observação, importantíssimo preservar esse item. São itens únicos, apesar de serem distribuídos pelo mundo inteiro, mas são marcos, né, únicos e que precisam ser preservados e lembrados. Infelizmente, a gente passa na Fonte Wallace e a gente não tem informações sobre esse ambiente, como sempre, como a gente mais uma vez toca, né, nesse ponto na questão da falta de atenção com esses espaços maravilhosos. Aí depois que se perde, a gente lamenta, meu Deus, perdeu, quebrou, picharam, roubaram, derreteram e fizeram um troféu para a seleção brasileira, sei lá, coisas desse tipo, sabe? Mas infelizmente já é tarde demais. E aí, vamos lá, seguindo então para o nosso décimo ponto. Décimo ponto, a casa do senador Cesário de Mello, e pode ver ali que ele tinha influências, parceria e gostava de tomar uns goró com o GG lá. Olha lá, você percebe aqui GG sentado, sorridente, feliz, já devia estar um pouco ruborizado, né? Depois de tomar umas pinga boa. E aqui em pé, Cesário de Mello também ali, ó, com o drink na mão, feliz e contente, brindando também e tomando uma talagada. Provavelmente essa foto foi tirada em algum daqueles botecos especiais que tem ali na região de Santa Cruz, que são muito bons e oferecem um dos melhores torresmos de toda a Zona Oeste, né, Luiz? Eu nunca parei em bar em Santa Cruz, não, Lúcio. Uma curiosidade que eu tenho que ter. Fazer um dia e parar no barzinho na Santa Cruz para comer um torresminho, porque... A quem ele quer enganar? A quem ele quer enganar? A quem? Vamos lá, e a casa do senador Cesário de Mello funciona hoje como sede da ONG Ser Cidadão, né, Lúcio? Uma parceira nossa, a gente chegou a fazer uma visita guiada com eles aqui pelo bairro do Camorim, com os alunos deles lá, faz um trabalho importantíssimo e é um exemplo de como esses espaços históricos, esses pontos históricos, podem virar um importante centro de formação, um centro de cultura, preservando um pouco das características da fachada, da paisagem, para poder se mostrar como que eram as residências naquele período e se dar novas funções a esses espaços e uma função importantíssima de formação de técnicas de profissionais aí. Não, e a gente tem fotos, existem fotos da casa antes dela ser revitalizada e refuncionalizada, pô, ela tava já, sabe, no bico do papagaio já tava já indo pro saco. E aí a galera reformou, revitalizou, retransformou, e o trabalho da galera do Ser Cidadão é muito bacana, eles oferecem diversos cursos gratuitos, né, profissionalizantes pra galera, curso de jardinagem, curso de turismo, né, e imagina só se Santa Cruz fosse um polo efetivamente de turismo, quantos jovens desses que estudam lá não poderiam ser reaproveitados para o turismo dessa região, né? Então, existem todas aí essas possibilidades e o Ser Cidadão, com certeza, é um grande parceiro que já passeou com a gente aí pelas matas do Camorim. Em breve nos veremos novamente, com certeza. Então, belíssima casa do senador Cesário de Mello. Quando eu era criança, eu passava ali e não sabia o que era aquilo tão bonito, aquela casa tão poderosa que tinha ali, cravejada ali. Enfim, já fui criança, não parece, mas já fui. E aí chegamos ao 11º ponto, que é o Mirante Imperial de Santa Cruz. Um dos pontos mais difíceis de chegar. Não, rapaz, eu sei que depende. A gente estava com cabeça. A
esse é o nosso roteiro mais longo, né, Lúcio? É o roteiro que a gente mais anda, né? E eu não sei onde estava a cabeça de, vamos colocar o mirante no ponto para a gente subir aquelas escadarias ali da SEDAI, ali onde fica esse mirante de hoje, né? Dá uma canseira que é difícil, mas é importante ir lá, né, Lúcio? Porque desse mirante aí os jesuítas utilizavam para observar a sua paisagem, e nesse mirante também foi escolhido como um dos principais lugares de visitação do Dom Pedro I. Ele adorava ir para cima desse mirante, observar as movimentações das tropas do exército, né? Fazer os seus treinamentos ali de liderança, de movimentos de guerra com as suas tropas, e ele era um ponto que o Dom Pedro I adorava utilizar e que foi retratadas aí nessas imagens que vocês estão vendo aí. Muito bom, muito bom. Olha só, temos aqui informações complementares para poder fortalecer aqui a imagem que a gente colocou anteriormente, né? A Deca está aqui falando aqui, ó, sobre aquele momento lá do nosso querido GG, né? Um dos raros momentos de Getúlio Vargas na Zona Oeste. Vale lembrar que esse registro foi feito na ocasião da eletrificação da linha férrea. Então, eles tinham todos os motivos para tomar uma, porque eles não iam nem voltar dirigindo, então eles podiam tomar uma com tranquilidade, sem problema. Muito obrigado, Deca, pela informação. E o nosso querido Charles falou que a casa foi o cenário da novela O Bem Amado. Era onde funcionava a prefeitura de Sucupira, rapaz. Odorico Paraguaçu era prefeito ali naquela casa. E hoje em dia o que não falta é Odorico Paraguaçu. Perceba, na década de 80, vou até mudar aqui, peraí. Na década de 80, 90, 70, Odorico Paraguaçu, ele era uma charge dos políticos que existiam no Brasil, mas que era uma charge. A gente conseguiu olhar e falar assim, cara, esse cara é ridículo. Aí, nos anos 2000, né, a gente resolveu botar Odorico Paraguaçu efetivamente no poder, né, no legislativo, no executivo e no judiciário. Nós estamos de parabéns. Muito bem. Parabéns para todos nós que colocamos Odorico Paraguaçu no poder real. Enfim, seguimos então para o nosso 12º ponto, que é a Praça da Legalidade. As imagens aéreas ali da Praça da Legalidade, né? E por que Praça da Legalidade? Será que tudo que fazem nessa praça é legal? Ou será que tem coisas ilegais, ilícitas acontecendo nessa praça? Aham! Fala aí, Luiz. Só complementando aí um pouco da casa do Odorico Paraguaçu, no próximo sábado a gente vai visitar o palanque, que ele gostava de fazer os seus discursos, né? Prepare-se aí para o roteiro de Sepetiba, próximo sábado, com nossa querida convidada Bianca Wilde e a Aline Barcelos aí. E seguindo aí, então, para a Praça da Legalidade, Lúcio, nesse ponto que a gente para aí, a gente sempre tenta conversar um pouco sobre o cenário atual do bairro de Santa Cruz, né? Um bairro que foi, durante muito tempo, aí, uma área de produção dos jesuítas, depois se tornou uma fazenda real, onde Dom João VI adorava passear e ficar ali comandando o império. Depois virou a área da Fazenda Imperial, palco de residências aí de importantes políticos do período republicano. E na virada do século XX, na segunda metade do século XX, Santa Cruz passa, então, a receber uma nova, digamos, um novo planejamento para a ocupação do seu espaço, né? A gente tem, nos anos 70, a instauração do Distrito Industrial de Santa Cruz, o recebimento de diversos conglomerados habitacionais para a população de baixa renda, que muitas dessas eram expulsas das favelas que estavam sendo removidas nas regiões centrais da Zona Sul, né? E o bairro vai mudando um pouco do seu panorama social. E com isso também vai acarretando no surgimento de diversos problemas ambientais para essa região de Santa Cruz, Itaguaí, Sepetiba, que a gente vai falar um pouco mais na próxima semana, né? E isso é um período bem recente, há cerca de 40 anos atrás, e é uma mudança muito drástica para a população que habitou esse lugar antes dos anos 70, né? Vem de um bairro de formação rural, que foi chegando à urbanização de modo bem tímido na virada do século XX, mas que tinha ainda uma potência
na sua produção agrícola. Santa Cruz também teve períodos aí durante a citricultura, que se desenvolveu muito em Campo Grande, mas que também chegou por essas terras. E aí Santa Cruz passa a receber grandes empreendimentos industriais que vai acarretar numa mudança da paisagem, do cenário social aí do bairro. Recentemente, no ano de 2012, né, aconteceram as denúncias da famosa chuva de prata, que eram os dejetos da antiga ThyssenKrupp, né, que hoje se chama Ternium, que foi comprada em 2017, mudou de nome, mas que é a companhia siderúrgica do Atlântico, que beneficiava o minério que vem lá de Minas Gerais. E as micropartículas desse minério, elas não conseguem ser filtradas pelos grandes chaminées que a gente tem lá, e elas passaram a flutuar pelos ares de Santa Cruz. E aí, quando acontecia uma chuva, alguma coisa assim, essas partículas estavam flutuando lá, elas caíam sobre as casas. E isso vai acarretar diversos problemas respiratórios e problemas ambientais, fora a questão das dragagens para receber os grandes navios nessa região, que acabou com as praias de Pedra, Sepetiba, da Baía de Sepetiba. A gente vai falar muito mais sobre isso no próximo sábado, mas isso já é um início aí da mudança. O pessoal hoje vê Santa Cruz com uma imagem muito pejorativa, né, de um bairro pobre, de um bairro sem pouca importância, mas que a gente trouxe aí um pouquinho nesse roteiro a sua importância não só na história do Brasil, mas como história no mundo. E coisas que aconteceram na Europa foram observadas aqui nesse espaço que a gente está hoje, no caso. Então, o bairro de Santa Cruz hoje é visto aí tem um dos piores IDHs do município, problemas relacionados à segurança, ao meio ambiente, ao desenvolvimento social, muito sobre essa mudança da observação do Estado a esse espaço, né, que vai ajudar a gente vê isso na nossa disciplina de urbana, né, nessa produção capitalista do espaço, que vai visar só os lucros desses grandes empreendimentos e vai esquecer esse lado social, né? Você vai colocar ali na mesma área que vai ter um enorme distrito industrial, você vai instalar perto uma enorme massa de população de baixa renda, que vai para ficar exatamente esquecida. Ó. Se virem aí, a gente deu casa para vocês, e de vez em quando a gente vem aqui, faz um asfalto, dá algum benesse, vocês vão se virando com o que tem por essa região. E aí você tem aí um bairro hoje com diversos problemas sociais, ambientais desenvolvidos, e a gente traz essa praça da legalidade, né? Tipo, o que é legal para essa população, né? Então a gente gosta sempre de brincar com o nome dessa praça para debater um pouco sobre esse tema. Interessante, Luiz. Se a gente pensar nos últimos tempos, a gente pode lembrar de dois acontecimentos. O primeiro, as remoções para a Copa do Mundo e para a Olimpíada, que jogaram população de outras áreas da cidade em direção a Santa Cruz, em direção às margens da Avenida Brasil, condomínios que foram construídos no meio do nada, né? E que foram ocupados tiveram ocupações de poder paralelo, o poder paralelo que comanda boa parte do Rio de Janeiro e do Brasil, que é o poder das milícias, ocuparam essas regiões. Mas por que as milícias ocuparam essas regiões, como ocupam Jacarepaguá, como ocupam outras regiões, como ocuparam a presidência? Elas ocupam porque nenhum outro poder se posicionou nesses lugares. O Estado brasileiro ele deixou de estar presente ali. Então ele abriu espaço para que o poder paralelo pudesse se fazer presente nessas áreas, né? Um outro fenômeno que a gente pode lembrar cara, para e pensa como é que é o BRT quando tu chega naquele lado de lá. Pô, cara, é vergonhoso. O BRT, agora ele é uma porcaria em todo lugar. Mas no início ele era mais ou menos organizado pro lado de cá, pro lado da Barra da Tijuca, pro lado da Taquara, pro lado de cá. Cara, lá as ruas são estreitas, o BRT disputa com os carros, sabe, é uma discrepância urbana que não levou legado nenhum às pessoas que moram ali na região de Santa Cruz. Então a gente para e pensa como que o Estado observa essas áreas, com que olhar o Estado olha para esses espaços, com que óculos ele usa para a construção desses espaços, né? E isso está muito ligado à decadência dessas áreas. Essas áreas vão entrar em completa decadência justamente por causa desse olhar que vai se ter, né? Agora, aposto que se a gente for observar
a maioria da galera que está distribuindo santinho nas ruas dessa região é uma galera que não tem proposta. É uma galera que pura e simplesmente vai se manter no poder e vai perpetuar no poder aqueles seus alinhados, muitos ligados a poderes paralelos. Então é importante que a gente tome as atitudes certas para que a gente possa pressionar os caras que a gente elegeu para que eles mudem o nosso bairro, para que eles ajam com o nosso bairro com o carinho que a gente exige, né? É importantíssimo isso. Eu falo isso porque eu sou filiado a um determinado partido, mas eu não engulo qualquer candidato do meu partido. Pelo contrário, quando o candidato do meu partido vem no meu bairro, eu vou lá encher o saco dele. Mas o que você vai fazer aqui? Não, mas qual é a sua proposta aqui? Eu quero saber qual é a sua proposta para Jacarepaguá, eu quero saber como é que você vai fazer aqui. Eu tenho que saber, porque é aqui que eu habito. Então nós temos que começar a sair da posição de passivos para a posição de ativos, cobrar do poder público aquele determinado posicionamento sobre as áreas que a gente está situado, né? Senão a gente só vai ter mais do mesmo. Não, e continuando, Lúcio, também, o fato de Santa Cruz receber esses grandes conjuntos habitacionais, a Mariana citou aí o Cesarão aí, que tinha o nome aí eu não sei se era do Camará ou do Cesário, me fugiu agora, oficial, no caso. E esses conjuntos habitacionais, eles vão acontecendo até hoje, né? Em Sepetiba, a gente teve lá dois grandes conjuntos também construídos recentemente, e isso é um problema também de legislação, porque existem vários fatores impeditivos na legislação do plano diretor aí para a região de Santa Cruz, que permite a construção não só desses grandes empreendimentos, mas como também dos enormes galpões que compram terrenos a baixo custo, né, que trazem uma grande taxa de poluição, porque esses galpões você vai ter aí trafegando de caminhões todo momento, e você percebe quando você anda pelas ruas de Santa Cruz, né, que coisa pavorosa que quem passa pelo distrito industrial de Santa Cruz ali, aquela buraqueira que são aquelas ruas lá, né, não tem nenhuma preocupação em cuidar disso, e todo esse produto, esse produto que no caso, a produção do espaço em Santa Cruz, também é uma condição social que é o Estado que ajuda a favorecer essas condições. Né? Então, a mudança, quando a gente vai cobrar essas questões políticas, não é o que ele vai trazer, se ele vai botar o asfalto, ou se ele vai botar. É a mudança na legislação para ajudar a gente a entender, a mudar a ocupação desse espaço, a fortalecer empreendimentos sociais, empreendimentos urbanos, como, por exemplo, o turismo, que pode ter um grande benefício para o bairro de Santa Cruz. Você vê aí diversos pontos que a gente visitou, fora outros que a gente deixou de fora do roteiro, como, por exemplo, a Casa do Sal, que era onde os funcionários recebiam os seus salários, né? A gente tem a casa de uma artista famosa, que me fugiu agora, que ficava numa praça bem bonita, que a gente visitou também há pouco tempo, o próprio hangar do Zeppelin, que é um dos últimos remanescentes no mundo, né? A Casa do Cesário de Mello, esses bustos que ajudam a contar a história não só do país, mas como também da ciência mundial, como, por exemplo, o Santos Dumont. Então, você vê a potencialidade que tem esse bairro e que ele é escolhido pelo poder público para receber grandes empreendimentos industriais que só vão acarretar em problemas ambientais para a região, não trazem nenhum benefício, porque todo o que é arrecadado com isso, o Santa Cruz não vê, né? São empresas conectadas verticalmente com o mundo inteiro, mas não tem nenhuma horizontalidade com o local, né? Não tem nenhuma responsabilidade com essa região. É somente explorar e devastar e destruir enquanto puder, e aí quando tiver outro lugar a gente vai buscando, e essa condição, né? Esse produto dessa produção capitalista do espaço que ajuda a gente perceber isso, né? Então, infelizmente, é um problema de legislação que a gente tem que agir também, não só naquela questão de, eu vou colocar o poste aqui, ou eu vou colocar um asfalto, eu vou melhorar isso, né? Eles não estão aí para isso, estão para legislar, então é isso que a gente tem que cobrar. Quem faz isso é o prefeito, né? A gente tem que entender também quais são os poderes que a gente tem que cobrar para certos exercícios aí da prática política no nosso bairro, nossa cidade. É isso aí, Luiz. É importante entender a diferença entre projetos de governo e projetos de Estado. Projeto de Estado, o Estado ele não é o prefeito, né? O Estado somos nós. A gente precisa criar um projeto de Estado que seja seguido por qualquer prefeito que lá esteja. Então é por isso que a gente vê muito, por exemplo, em países da Europa, você vê lá, o presidente ele é um presidente de esquerda. Aí o presidente vai ter a eleição, sai e entra um presidente de direita. O que muda entre um e outro governo é muito pouco, porque existem diretrizes de Estado.
Então o cara ele não consegue mudar muito aquilo que está determinado para o Estado. Então, investimento em educação. O investimento em educação, o presidente não pode mexer. Ele precisa trabalhar com aquilo, porque é uma lei de Estado, não é uma lei de governo. Que aí o governo, o cara vai lá, faz praça, bota aquilo outro, quando ele sai, aquilo fica tudo abandonado. Isso é governo. Dura 4 anos. O Estado não. O Estado dura enquanto a população sustenta essa máquina viva, né? Isso é importantíssimo que a gente traga isso para compreensão, né? Os impostos, como o Márcio está falando aqui, exatamente. É importante saber como estão sendo destinados esses impostos, em que direção eles estão indo, né? Isso tudo precisa ser muito bem trazido. Ah, eu não gosto de política. Todos nós fazemos política o tempo todo, né? A gente pode não gostar de política partidária, politicagem, né? Mas a política, essas discussões que a gente tem aqui nas nossas lives já é política. Só da gente falar do nosso espaço, as nossas compreensões do nosso espaço, é uma forma da gente agir na polis, que é a cidade. Fala, Luiz. Exatamente. O Márcio citou aí sobre a questão dos impostos, Itaguaí. O Distrito Industrial ele fica localizado bem na divisa, bem no limite dos municípios do Rio de Janeiro e Itaguaí, né? Nos anos 70, quando o estado do Rio de Janeiro ele é fundido com o estado da Guanabara, e os limites do município do Rio, eles iam até ali onde era o Rio Guandu. Esse limite ele foi modificado até um rio mais à frente, que me fugiu o nome agora, para ser instalado a outras empresas. Então, boa parte desses impostos são sim para o Rio de Janeiro, e as multas que foram cobradas na época a CSA, que hoje se chama Trianon, me fugiu agora o nome da empresa, desculpa, essas multas vieram para o município do Rio de Janeiro. Só que aonde essas multas foram aplicadas? Saber entender para onde foi esses milhões e milhões. Foram mais de 15 milhões de multas, né? Então você vê, tipo, o local que recebeu todo aquele problema ambiental que foi gerado, essas multas não foram utilizadas para tentar diminuir um pouco desse descaso. Então a gente entender também que essas verbas elas têm que ser utilizadas nos bairros onde estão esses empreendimentos. Não é utilizar uma verba de multa, por exemplo, que aconteceu uma tragédia ambiental em Santa Cruz e levar para construir ciclovia na Zona Sul, ou para reformular asfalto lá no bairro de Botafogo. A gente tem que entender que esses recursos que são captados, eles vão municipais porque eles são escolhidos para ser utilizados em outras áreas. E aí está a nossa capacidade política de entender, escolher os nossos governantes para que entenda que o nosso espaço como um local único de todos, né? Não só para quem tem dinheiro e cobrar dessa caixa da nossa sociedade, essa divisão dos lucros do nosso município para todo ele, né? Não somente para fazer a benesse de algumas regiões mais ricas. É isso aí. Amantes dos bairros, pensem bem antes de apoiar qualquer um dos políticos que seja com esta função. Pensem bem, a gente tem visto muito ao longo desses anos, desde 2012, movimentos e grupos que cuidam do seu bairro, que cuidam da sua história, que aí quando vai ter eleição para vereador e prefeito, aí o prefeito vai lá, o candidato vai lá e fala assim, não, se eu for eleito eu vou fazer aqui um parque, vou fazer não sei o quê, e aí esses movimentos se associam, sabe, e vamos votar em fulano de tal, porque fulano vai fazer um parque aqui no nosso bairro, e aí depois que fulano é eleito, patavinas. Então não se deixem cair nessas ideias, entendeu? É importante que a gente não esteja alinhado ao candidato para que a gente possa cobrar o candidato. É importante que a gente seja sempre o ponto que cobra, que exige, que traz investimentos, que solicita aquela velha e boa pedra no sapato. É assim que a gente vai transformando essas ideias. Mas são só algumas ideias. Vamos lá. Então, para fechar o nosso roteiro, chegamos a ela, ao 13º ponto, ao palacete, lindíssimo palacete Princesa Isabel, que tivemos a oportunidade de conhecer, e aí todo mundo fala, que legal, palacete Princesa Isabel, então era a casa da Princesa Isabel, não é, Luiz? Não, olha a Mari, você em todos os roteiros aí, a gente colocou você na foto aí, para você aparecer na live também, Lúcio, o Palacete Princesa Isabel ele foi construído para receber a terceira sede do Matadouro do Rio de Janeiro. A primeira ficava lá na Praia de Santa Luzia, ainda no início da ocupação da cidade. Posteriormente, ela vai ser transferida para São Cristóvão.
né? E depois de São Cristóvão, ela vai, no final do século XIX, ser transferida para Santa Cruz. E essa casa aí, ela foi construída para ser a sede administrativa do Matadouro, né? Atrás do Palacete de Princesa Isabel, a gente tem as ruínas do Matadouro, onde funciona também o complexo da FATEC ali, né? Que também é uma outra importante instituição aí da região. E essa sede, ela passou durante muito tempo abandonada, e graças às movimentações da população local, a gente tem aí surgindo uma organização social, no caso o NOP de Santa Cruz, né, o Núcleo de Pesquisa Histórica, que vai ocupar esse espaço aí e pleitear diversas mudanças. Então, um pouco aí de um resultado do que é uma organização social para tentar transformar o espaço do bairro. E hoje ele é um centro de memória importantíssimo, onde está aí o Ecomuseu, a sede do Ecomuseu de Santa Cruz, né, que aí já no caso já é um museu, né, já muda um pouco do conceito de ecomuseu, que seria todo esse espaço que a gente visitou, mas é importantíssimo para a pesquisa, né? Muitas das informações desse roteiro a gente conseguiu lá visitando a dona Odalice, né, que faleceu recentemente, mas que é um ponto importantíssimo de memória para o bairro, e não só para o bairro, mas para a cidade, para o país como um todo. E aí, eu queria só fazer uma pergunta, Luiz. Você sabe dizer se esse espaço tá abrindo aos sábados e domingos? Rapaz, tem tempo que eu não vou a Santa Cruz. Vamos ver se o pessoal daí da live ajuda a gente. Quero ver quem puder aí responder, comentar. Um espaço lindíssimo, importantíssimo, mas é importante que a gente entenda que, claro, que cada passo é dado de uma vez, mas a acessibilidade desse espaço é muito limitada. A gente não consegue, olhando para esse espaço, entender o que funciona ali. Entrando nesse espaço, a gente não consegue entender o que funciona ali. Em termos museais, né? Em termos museais, ele é um espaço que ainda é muito limitado. Ele é pouco atrativo ao público que chega ali, né? Você precisa já chegar com um conhecimento, né? Até bem pouco tempo, ele não abria aos sábados. O Márcio acabou de falar aqui que agora ele abre aos sábados, o que já é ótimo. Porque pensa, um espaço museal que fica dentro de um lugar periférico, onde na maioria das vezes as pessoas estão trabalhando durante a semana e não abre nos finais de semana, ele perde um pouco o sentido de existir. Porque o dia que as pessoas poderiam estar presentes nesses espaços, usando desses espaços, são nos finais de semana, né? Então esses espaços eles precisam funcionar aos finais de semana e ter acesso, ser acessíveis. A gente observa na Zona Oeste uma concentração muito grande de conhecimento, pessoas que são apaixonados amadores pela Zona Oeste, que juntam materiais, que pesquisam, que estudam, mas esses espaços e esses acervos são construídos para ninguém, porque se a gente não perpetuar, a gente que é amante desses espaços, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mastigar as informações sobre aqueles espaços e tornar eles fácil acesso, de fácil compreensão ao público em geral. A gente não pode esperar que todo mundo seja um pesquisador. A gente não pode esperar que todo mundo tenha conhecimento vastíssimo de história do Brasil. As pessoas precisam ter entendimento de forma leve. É para isso que existem museus. O museu, ele não é ali, não é um espaço para ensinar, ele é um espaço para poder dar o start na vontade por conhecer os lugares, né? Então esses espaços, eles precisam obrigatoriamente serem mais desenvolvidos. É como a gente fala, a Pé de Moleque, ela não tem o objetivo de aprofundar intensamente os conhecimentos. Existem pessoas que são muito mais pesquisadoras e muito mais conhecedoras desses espaços do que a gente. A Pé de Moleque está aqui para atrair as pessoas ao conhecimento, né? É como mais ou menos esses espaços eles precisam se portar, né? Ser mais acessíveis, ser mais aptos. Até mesmo quando a gente foi fazer a matéria para a Rede Record, foi uma dificuldade muito grande para filmar dentro desse espaço, porque uma burocracia enorme, uma parte desse espaço é responsabilidade da CRE, né? Outra parte desse espaço é do grupo de pesquisa do Ecomuseu. Então, percebe? Se eu não posso entrar e utilizar desse espaço, eu vou embora. E se eu vou embora, esse espaço vai ficando esquecido. E se ele fica esquecido, ele mingua e morre. E acaba. É muito simples passar um trator ali em cima e construir um prédio. É muito fácil. Dizendo que vai modernizar Santa Cruz.
Então, se a gente quer efetivamente defender Santa Cruz, Bangu, Camorim, Tanque, a gente tem que tornar esses espaços para todos. Não é para quem é pesquisador bonzão, poderosão, quem escreveu tantos livros, quem tem grupo que faz passeio pela região. É para todos. Esses espaços precisam ser para todos. Senão, os museus nacionais vão se perder todos no fogo da ignorância, como o Museu Nacional da Quinta Boa Vista e como tantos outros espaços vão se perdendo, se deteriorando, se acabando, se esquecendo. As futilidades da vida vão nos carregando para outras regiões, para outras áreas do pensamento. Então, a gente precisa exigir sempre isso. Não basta esse prédio estar de pé. É preciso que este prédio seja meu, que eu possa entrar, acessar, usar, fotografar, que eu possa efetivamente usar do espaço público. Senão ele perde o seu sentido de ser público. É melhor que ele seja vendido e seja privado e se torne um prédio. Pois é, vamos continuar aí. Tem mais algum ponto? Não lembro, desculpa. Não, você nem estudou o roteiro. Nem estudou o roteiro. Nem estudou o roteiro. Não. O cara nem sabe que acaba no palacete da Princesa Isabel. Rapaz, isso tá tudo na memória, Lu. Isso aqui é um arquivo infinito. Então a gente vai pegando, vai pescando aqui, vai trazendo essas possibilidades aí. E assim, só contextualizando aí o que você falou um pouco, uma coisa que me motiva muito a fazer esse trabalho contigo é justamente de desenvolver essa curiosidade, né? De a gente falar alguma coisa aqui, alguém pesquisar. Eu adoro quando o pessoal vem assim, pô, Luiz, eu fui procurar um negócio que você falou no roteiro, eu não tô achando, não sei o que. Eu falei, ó, a gente aguçou a curiosidade de alguém, então a nossa função aqui não é chegar no bairro e contar todas as características de quando foi construído o palacete, de por que o nome do lugar, ou de por que aquilo. Lógico, essas informações são importantes, mas é de trazer esse pensamento crítico também, para que você possa entender que aquele espaço ele tem toda uma história de produção e que a condição que ele tem hoje é uma condição que a gente vai sendo colocada ao longo desses vários e vários anos que a gente foi citando aqui. Então, a gente fazer uma leitura crítica sobre essa produção desse espaço, sobre todo esse desenvolvimento local, para que possamos entender onde moramos, aonde estamos e qual a intenção dos grandes poderes sobre esses lugares. E aí, sim, trazer um pouco dessa curiosidade da luta. E quem sabe aqui sai um importante político aí das nossas lives, quem sabe sai um importante pesquisador, que vai trazer mais e mais informações. Então, esse aqui o nosso papel, gente. Não espere da gente chegar aqui e falar o nome de datas, de prédios, de a fachada, se ela está no estilo neoclássico, eclético, barroco, ou maneirista. A gente poderia fazer tudo isso. O Lúcio sabe que, se ele quiser, eu faço um roteiro bem enciclopedista aqui, mas isso realmente é bem complicado e a gente gosta mais de trazer essa leitura crítica. Como ele disse, é chato, ficou no passado. Está na hora de fazer um turismo um pouco mais crítico, para nós trazer essa leitura um pouco mais crítica, para que a gente crie cidadãos críticos e, com isso, lutar por um espaço de maior importância para a gente. Exatamente, isso aí é muito trabalho de muitos anos, gente. Entendeu? Porque chegava no roteiro, o primeiro ponto, o Luiz demorava 25 minutos só falando data e nome de gente. Entendeu? O pessoal da família Teles era uma loucura. Não, porque tinha o Francisco Teles, que casou com a Chiquinha Teles, que teve o filho Francisco da Menezes Teles, que teve o Teles do não sei o que do Teles. Cara, era um saco. Eu falava, deixa que as pessoas vão pesquisar, cara. A gente tá aqui para falar das coisas boas, das coisas que aconteceram nesse lugar. Os detalhes, as sordidezes, as coisinhas, aí vocês vão pesquisar, vai estudar. Porque isso daqui não acaba aqui, não. Tem muito livro bom, entendeu? Tem muito livro bom sobre Santa Cruz. Tem o nosso amigo que a gente esqueceu de colocar. Hoje o slide acabou entrando tarde, a gente não conseguiu colocar. Salve André Luiz Mansur, um cara que escreve uma pancada de livros, quase que saiu, uma pancada de livros aí sobre a Zona Oeste, né? Salve tantos outros, tem a galera da Mata da Paciência que está estruturando lá um núcleo de pesquisa, a galera é viciada em pesquisar, em estudar sobre essa parada. Verdade. Sabe? Salve muitos e muitos aí, a galera tem a DECA, que também tem um trabalho formidável nesses espaços, e outros tantos que estão aí, ó, em silêncio, mas que estão com o Valdemar,
né, que faleceu há pouco tempo, que Carlos mantinha Araújo. preservada ali a questão da Praça Seca, o Carlos Araújo em Jacarepaguá. Então, quer dizer, tem muita gente desenvolvendo pesquisa e a nossa função, minha e sua, é simples, é não deixar essa galera e esses espaços morrerem. Se a gente conseguir fazer isso, já fico feliz. Se os meus netos conseguirem visitar esses lugares, já estou satisfeito. Você está também o professor Simvaldo, né? Outra fonte importantíssima aí de pesquisa, principalmente em Santa Cruz, né? Outro gênio aí da pesquisa que ajuda a gente muito. É uma importante fonte para a gente, para contar esse roteiro. É isso aí. É isso aí. Oi? Não entendi. Tem alguns comentários que às vezes eu não consigo entender, mas tudo bem. Eu entendi alguns comentários aqui. Tá bom. Então, olha só, Sérgio Teles aqui, ó. Sérgio Teles também do ETA Mundo Bom, né? É isso aí. Tem muita gente boa trabalhando bastante. Às vezes a gente só olha para as coisas ruins, mas tem muita gente boa. Tem um lugar que eu ainda não consegui ir, mas eu tenho muita vontade de ir, como o Luiz falou, é o último de pé nessas mesmas estruturas do mundo. É esse aqui, ó. Olha que lugar lindinho. Não tem outro lugar no mundo que tenha um hangar do Zeppelin ainda de pé nessas estruturas. Ele foi trazido todo desmontado e montado nesse espaço e fez viagens fantásticas. É o hangar Bartolomeu de Gusmão. Isso aí nas fotos de 1937. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre Bartolomeu de Gusmão, vale a pena visitar o Museu Aeroespacial, que lá você vai conhecer esse tal de Bartô, que é um cara realmente muito bacana. É o nosso primeiro padre do balão, né, Lúcio? É o primeiro padre no balão. Imagina no balão tirando foto. É esse Opa! Mas só trazer um pouquinho da curiosidade pro pessoal. O Bartolomeu de Gusmão, ele foi um padre, nasceu em São Vicente, né, na região de Santos. Foi estudar na Europa, e lá na Europa, em 1709, ele apresentou para um dos reis de Portugal o primeiro artefato que conseguia alçar o ar e ficasse aí parado no ar, né? Que aí depois vai virar, os estudos vão se transformar no balão, que o próprio Santos Dumont vai se utilizar um pouco dessas pesquisas para poder desenvolver aí os dirigíveis, né? Então, Bartolomeu de Gusmão tem essa função e era um cara muito ligado à ciência também, né? Ele teve outras invenções, como moinhos de água mais velozes, e por o fato dele ser padre, ele é sempre criticado pelos seus colegas como um cara da feitiçaria, da bruxaria, mas era um cara à frente do seu tempo, que vai dar aí os primeiros passos aí para a invenção dos balões. É isso aí, o aerostato mais leve que o ar. Como faz para visitar o hangar? O hangar ele tem um sistema de marcação, porque é uma área militar, né? Então existe toda uma burocracia para acessar esse espaço. Eu ainda não consegui me enquadrar na burocracia para acessar esse espaço. Como o Charles falou aqui, o Bartolomeu de Gusmão, a bomba d'água, é isso mesmo, bomba d'água produzida pelo Bartolomeu de Gusmão já nesse período, então a gente já consegue ter aí essa noção. Então, belíssimo hangar, o último nesse estilo presente no nosso planeta azul. Então, que coisa maravilhosa, né? Em breve irei lá, e assim que eu for, eu vou tirar foto para vocês poderem ver. Fala aí, Luiz. Os dois dirigíveis mais famosos que ficavam atracados aí nesse hangar, Lúcio, eram o Hindenburg e o Graf Zeppelin. E recentemente, Lúcio, acho que foi em 2017, 2016, não lembro, foi feito uma divulgação aqui no Rio de Janeiro de um dirigível, né? Para comemorar aí, acho que 100 anos do primeiro voo dirigível, algo do tipo. E escolheram, em vez de escolher guardar o dirigível lá no hangar de Santa Cruz, como o Santos Dumont havia projetado, resolveram guardar esse dirigível no aeroporto lá do Campo dos Afonsos. Quem aqui no Rio de Janeiro com certeza viu esse dirigível voando pela região. Ele passou aqui no Camorim, então com certeza passou no seu bairro aí, porque se passou no Camorim, ele passou por aí. E aí a gente mora no Rio de Janeiro, né? E como no Rio de Janeiro nada é para amador, o dirigível custou milhões e milhões de reais, pegou uma ventania, foi arrancado do seu poste de atracação, né? Estava lá exposto ao ar livre e caiu em cima da linha férrea. Nesse dia, os trabalhadores não conseguiram trafegar, tiveram que trabalhar de ônibus, porque o trem foi... o ramal de Deodoro ele foi interrompido, né? Então, fica a curiosidade aí, ó. Escutem os homens da ciência,
Tivesse É um ficado Santos imbecil, Dumont, né, cara? guarda É o um negócio lá, mas imbecil. Você tá na única cidade do mundo que tem um hangar de estacionamento para Zeppelin. Aí você vai e traz um Zeppelin e fala assim: vou estacionar onde? No hangar? Não! É que nem quando a gente para o carro e tem garagem em casa e fala assim: não, vou parar aqui na rua, que ninguém vai roubar, não. Aí quando você volta, o carro tá todo lascado. Né? Você tinha garagem, meu Deus, por que, que a gente é tão estúpido? Né? Mas fica aí a mensagem do hangar do Zeppelin. Ah, meu Deus. visitem o Museu Aeroespacial, gente. Importantíssimo. Visitem o espaço, Museu né? Aeroespacial. A rua Felipe Cardoso, a primeira foto de cima, 1960, a segunda foto de 2013. Olha só que carro estiloso. Eu não sei como é que é o nome daquele carro, não. Alguém sabe, conhece aquele carro ali? Eu não conheço, não. Eu não sei o nome daquele carro, não, mas aquele carro ali é bonito, hein? Dá pra tirar uma onda lá com a galera lá de Santa Cruz. E ali mais pra frente tinha aqueles ônibus, parecia até ônibus de escola estadunidense, né? Olha lá, que bonito. Bacana, bacana, bacana. Mas o que a gente tem aqui? Olha só, o famoso macaquinho, o trem Santa Cruz Mangaratiba. A galera pegava para tomar banho lá nas praias de Muriqui, que eu tô sabendo, todo mundo usando aquele maiô, né? Que parecia mais um coador de café, coisa linda, né? Todo mundo, aquelas crianças, todo mundo ali, levando frango, levando tudo que tinha direito, para poder entrar lá naquele espaço lá da praia, das praias da Costa Verde e tomar um belíssimo banho. Mas o que a gente tem aqui? Olha só, aí ó, prometi a igreja e aí está a igreja. Olha só, de um lado, ao lado direito, a nova e do lado esquerdo, a antiga. Muito bonita também. Infelizmente, não resistiu. E acho que tem mais uma. Não, acabou. Então, essas fotos foram tiradas, extraídas lá do nosso grupo no Facebook. Tem mais de 70 mil participantes, que é o Fotos Raras. Lá você tem acesso a muitas fotos, muitos vídeos, muito conteúdo, muita coisa bacana. Se você é apaixonado pelo Rio de Janeiro, gostaria de ver imagens fantásticas, dá uma chegada lá que você não vai se arrepender, né? E o nosso WhatsApp é o espaço onde você consegue receber informações úteis sobre os nossos roteiros, alguns eventos extras. Então, é só você entrar nesse link que eu acabei de colocar aí no nosso Facebook. Aí você consegue clicar, você já cai direto lá. Lá você vai perceber que não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Não é porque a gente é mal educado, mas é porque a gente sabe que você é uma pessoa ocupada. Então lá é um grupo fechado, só a gente consegue mandar. A gente já manda o link do nosso próximo roteiro, manda as datas dos próximos roteiros e assim você consegue automaticamente se preparar para participar junto com a gente, né? Então, Luiz, deixa eu te falar. Eu fiquei sabendo que no sábado, o nosso próximo roteiro não vai ser na quarta-feira, né? Porque a gente é maluco, a gente assim quase não tem nada para fazer mesmo. Fazer da vida, né? Não faz nada da vida, então vamos fazer 2 roteiros na mesma semana. Achei maneiro. Então, no sábado vai ser o nosso próximo roteiro. E o bom é que, como é sábado, as pessoas não vão ter que aturar só a nossa cara feia, né? A gente trouxe convidados para poder tornar esse ambiente mais agradável. Quem é que vai visitar? Aonde a gente vai? E quem é que vai visitar com a gente, Luiz? Próxima live pelo bairro de Sepetiba, né? Com as convidadas Bianca Wild, né? E Aline Barcelos, né? Membros aí do Ecomuseu de Sepetiba, que vai ajudar a contar um pouco da história de Sepetiba e a gente traz um pouco mais sobre esse processo de degradação ambiental da região e principalmente da Baía de Sepetiba, que era uma das coisas mais lindas que já tivemos aqui no Rio de Janeiro e que, infelizmente, hoje está totalmente degradada, mas que é possível ter a participação social para mudar um pouco desse cenário e a gente vai tentar trazer um pouco disso na nossa próxima live aí, com essas 2 pessoas incríveis que a gente vai mostrar para o pessoal.
Obrigado, meninas, pela aceitar o nosso convite. Muito obrigado mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, se você gostaria de ver uma Sepetiba diferente, que quer ver uma Sepetiba diferente, não deixe de no sábado, às 19 horas, você vir com a gente nesse roteiro. Convida todo mundo, convida o inimigo, convida o amigo, né? Convida todo mundo para poder participar, porque é uma forma da gente prestigiar as nossas convidadas que estarão com a gente aqui passeando por este sábado maravilhoso em Sepetiba. Diga, Luiz. Não, só para falar um pouco aqui também, tipo, tinha muita coisa para ser dita nesse roteiro, mas infelizmente a gente tinha que concentrar nesse período e eu deixei de falar muita coisa, de trazer muita informação, mas quando a gente voltar para as ruas, pode ter certeza que a gente vai ficar mais de 4 horas andando. Você já estourou o tempo, Luiz. Você já estourou o tempo. Você não tem mais nada para falar nesse roteiro. Você já estourou seu tempo, já acabou. Ninguém aguenta mais olhar para sua cara. Oi, meu Deus, só para terminar. Gente. O Márcio falou aqui, ó, faltou o André Mansur. Calma, cara, não faltou nada. Não faltou nada, tu não fica nervoso, teu coração pode parar a qualquer momento. André Luiz Mansur vem quando, Luiz? Vem no roteiro de Marechal, dia 4 de novembro. Isso, aí, dia 4 de novembro. E, Luiz, vai ter a Mata da Paciência também? Vai ter roteiro para Mata da Paciência, vai ter Pedras de Guaratiba. Os nossos próximos 4 roteiros vão ser com roteiros com convidados especiais aí. Então, cara, fica tranquilo. A gente sempre trabalhando para trazer o melhor para todos vocês. Fica com a gente. E vamos para a leitura, porque o Luiz nunca deixa eu fazer a leitura. Por isso que eu fui na Record, porque ele não deixa eu fazer a leitura. Então agora eu fui na Record, fiquei famoso e ele vai fazer a leitura. Vai, Luiz, é com você. Mais uma poesia do nosso querido Luiz Paiva de Castro, que a gente já leu alguns roteiros aqui. Chama Santa Cruz. Sertão de gado bom, fazenda inteira, argilosa porção de terra e pasto. A cavalo e boi ainda cheira, seu corpo de salgema agora gasta. Aí, junto aos currais, havia feira, de jesuíta, de peixe, touro e casto. Moço, de mameluco e pioneira, vontade de fazer um mundo vasto. O início da cidade está nos ossos de seus bois, como o fim de Portugal está nos galeões e em seus destroços. Como o navio em cinza indica o boi, no seu reduto de minério e cal, a memória de um tempo que se foi. Muito obrigado, pessoal, por mais essa audiência aí maravilhosa de vocês. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado por ter participado. Compartilhem, chamem os amigos. Os próximos vão ser iguais ou muito, com certeza muito melhores, porque a gente está aprendendo. Está aprendendo com vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. E vamos terminar com uma canção muito especial. Vamos riscar o chão. É do tempo da... Eu não vou nem responder, porque tem amigos aqui que eu não vou falar isso. Mas afasta as carteiras em volta da sala e vamos riscar o chão até o final dessa live, porque eu vou chamar com vocês essa canção aqui. Vem com a gente! Vem com a Pé de Moleque! Beijo! Vim te dizer que a beijo, pessoal. Bobeira já curtiu Pavunense, TCIP e Madureira. Vim te dar essa ideia, acho bom tu me escutar. Santa Cruz invadindo, simplesmente pra dançar. Eu sou de Santa Cruz, preste muita atenção. Mais uma vez da Zona Oeste pra balar seu coração. Ó morena bonita, que ninguém te conduz. Pegue o trem que é o 35 e vem zoar com Santa Cruz. Parado na esquina, me deu uma bolação, vendo a massa franqueira. O que cantando esse refrão? Quero ouvir. Não dá pra acreditar. Santa Cruz invadindo, simplesmente pra dançar. Não dá pra acreditar. Santa Cruz invadindo, simplesmente pra dançar. Sentado no trem, não deu pra entender. E o PF, e só queria me bater. Eu olhei pra trás, vi um tremendo galerão. Era massa roqueira, fazendo o arrastão. E sai morte em baile rock, eles botam pano quente. Você liga a TV, estão dizendo é acidente. Se sai briga em baile funk, eles querem esculachar. Prefeito, governador, só sabem nos criticar. Não aguento mais a violência no salão. Vamos juntos lá gritar, paz de amor e união. Não aguento mais a violência no salão. Vamos juntos lá gritar, paz de amor e união.
Olha, galera, preste atenção e vê se pode. O baile foi suspenso até segunda ordem. Aí sangue bom, assim não dá mais pra ninguém. Estão confundindo a massa funk com vagão de trem. Estava na central, sentado na moral. Comi um bolinho que só me fez passar mal. Mas depois do bolinho não dava pra distinguir se era Belfor Roxo, Santa Cruz ou Japeri. Quero ouvir. Não deu pra distinguir se era Belfor Roxo, Santa Cruz ou Japeri. Não deu pra distinguir se era Belfor Roxo, Santa Cruz ou Japeri. Olha, amigo, se deixar de mancada, eu vou mandando um abraço para a estrela solitária. Eu já descobri que cantar rap é minha sina. Vou mandando um alô pra força jovem vascaína. Se você é Bangu, acho bom tu se ligar. Manda um alô pra Yang Flu e também pra Raça Flá. Eu peço a Deus pra que não chova amanhã. Vou ver Vasco e Flamengo aonde? No Maracanã. Quero ver. Não dá pra acreditar. Santa Cruz invadindo, simplesmente pra dançar. Não dá pra acreditar. Santa Cruz invadindo, simplesmente pra dançar.